lá? Não, trouxe minha esposa. Eu tava conversando com o Dr. Marco, disse que... Como é o nome da sua mãe? Flora. A dona Flora, que sempre assistia a gente, não veio? Não veio. Ah, que pena, dona Flora. Da próxima vez que o Dr. Marco vier, a senhora vem junto, tá? Quero lhe conhecer. E olha, hoje vamos falar de tendinite, que é um assunto que, infelizmente, faz parte da vida de muita gente, que nenhum diagnóstico teve ainda sobre a doença, né, Dr. Marco? Sim, é muito difícil as pessoas entenderem que ela está sendo acometida por tendinite. Dores nos punhos, que são as dores mais frequentes de tendinite, mas existem tendões no ombro, no cotovelo, no punho, no quadril, no joelho, no tornozelo, no pé, no quadril. Pode ter tendinite no quadril? Pode ter tendinite no quadril. Mas a tendinite não é por movimento de repetição? Não necessariamente, ela é mais comum em movimentos de repetição. Só para entender melhor, ilustrar melhor, o tendão, ele é uma cordinha que une o osso ao músculo, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos o ombro. Isso é o tendão, esse X, esse aqui. que liga o osso ao músculo. Então, toda vez que você solicita muito músculo, traciona o tendão e o inflama. Por isso que falam de movimento repetitivo. Quando você solicita muitas vezes, óbvio, muitas vezes a gente sempre tem que solicitar, mas muitas vezes sem parar, sem alongar, sem tomar os devidos cuidados. Então, muitas vezes uma pessoa que vai para academia, está querendo cuidar da saúde e quer aproveitar o tempo, já perdi 10 anos, não quero perder mais um dia, e faz um exercício com uma carga maior, acaba tendo justamente esse problema também? Exato, você malha, você sabe. A gente tem que fazer sempre sob supervisão e não existe... ganhar o tempo, ou recuperar o tempo perdido. Na verdade, você não vai recuperar nunca o tempo perdido. Você vai começar do início e fazer as coisas gradualmente para chegar no objetivo que você deseja. Então não dá para ter pressa nesse sentido, né? De maneira alguma. Cargas altas, de maneira alguma. De maneira alguma. Você começa com cargas leves e vai aumentando as cargas conforme seu músculo vai ficando apropriado para tal. Por isso que a gente sempre comenta o quanto que é importantíssimo, é primordial, primeiro a gente passar num médico antes de fazer qualquer atividade física, para até ver se a gente tem condições naquele momento para fazer tal atividade ou não, né? Atividade física é sempre supervisionada. Não adianta vou fazer uma malhação, vou ficar super forte. Não. Você procura primeiro o seu médico, um ortopedista, e não precisa ser Dr. Marco, pode ser o seu médico, que ele vai te orientar se você tem condições de você começar a malhação ou não. Uma consulta pré-participativa. E qual a melhor forma de você fazer esse exercício que você escolheu, né? Sim, às vezes você não tem condições, você está com a musculatura lesionada, então você precisa de uma fisioterapia, de uma hidroterapia, você fazer uma reabilitação antes de começar a malhação. E isso é aquilo que eu falei, procure seu médico que ele vai te orientar perfeitamente. Vamos começar com os nossos mitos e verdades? Tem tanta pergunta, mas dá tempo de você mandar a sua também. Atividades diárias, como digitação, limpeza e corrida, podem desencadear o desenvolvimento da tendinite. Sim, é verdade, claro. Na verdade, assim, isso tudo você faz no seu dia a dia. O que você não pode fazer é demasiadamente. Sabe, a dona de casa que, eu tô com uma loucura, a limpeza, ela fica 72 horas fazendo limpeza, ela vai desenvolver uma tendinite aguda. Ou então quem gosta de fazer tricô, crochê, que você faz aquele movimento por muito tempo, né? É um movimento repetitivo, não é só, a gente liga muito o movimento repetitivo a digitar, porque, sei lá, 90% da população digita, mas o tricô é um movimento repetitivo, o varrer é um movimento repetitivo, se você não fizer ele com intervalos regrados, você vai desenvolver inflamação, e normalmente nos tendões, a tendinite. Agora, você falou de digitação, eu tenho um péssimo hábito. Às vezes, para eu aquecer na esteira, eu vou andando, e aí eu vou com o celular, segurando com essa mão direita, e o dedão eu vou digitando. Porque aí você fala, vou aproveitar o tempo para mandar mensagem para todo mundo que eu tenho que mandar. E aí você vai mandando. No fim da tarde, se foi um dia que depois você também acabou digitando muito, eu sinto o dedo doer, parece que o dedo tá duro. Eu falo, gente, coisa ignorante, por que eu fiquei sentada lá com um dedo só? Você quer aproveitar o tempo e, na verdade, você está perdendo em saúde, né? Sim. Ontem, 8 horas depois da academia, você estava lá postando, né? Ontem eu estava. Aí eu estava com os cotovelos apoiados. Exato. Mas aí, diferente. Mas, às vezes, você no automático... Você estava na mesinha para apoiar. Mas, no automático, a gente tende a fazer isso. Você vai num dedo só. E aí, o que é péssimo? Essa fichinha é grande. O celular é pequenininho. A gente apoia com esse dedinho, a base do celular. Aqui você segura o celular e aqui você digita. Gente, isso não pode ser legal. Anatomicamente, o celular não foi desenvolvido para a gente ficar o dia inteiro nele. Não foi. O celular antigamente era um telefone. Agora ele não é um telefone, ele é um computador que a gente fica o dia inteiro teclando, fazendo as atividades, só que assim, sem ergonomia nenhuma, né? Você, para teclar,
braços na mesa e na altura. Senão você fica com problema no pescoço, text neck e nos tendões. Você fica sustentando no ombro aquele peso. E cada vez estão maiores, né? O mesmo vale para tablet, né? Tablet Às vezes aquele piorou. computador antigo é muito melhor, porque pelo menos a Sim. tela ficava na altura dos olhos Na da altura gente, dos olhos. né? Ela sempre tem que estar nos olhos e os braços sempre apoiados. Você evita grandes lesões com isso. E aí a gente faz o quê? Você fala assim, vou assistir televisão, vou aproveitar para trabalhar, ou na cama. A gente põe um travesseiro, encosta, faz assim com a perna, coloca com o computador e pronto, quer dizer, tá acabando com tudo, né? Notebook aqui olhando para baixo, assim, né? É. Terrível, totalmente fora de ergonomia, assim, muito propenso a ter lesões. Porque a gente não fica 5 minutos, 10, a gente Não. fica horas. E esse ficar horas fazendo tudo errado é o que vai começar a doer, não naquele dia, né? Mas tem um efeito cumulativo, né? Sim, você sente um pouquinho, daí à noite quando você fala, vou descansar, vai melhorar. A hora que você acorda, a primeira mexida, parece que vai morrer de dor. Por quê? Porque ele ficou sem o uso constante, mas o uso constante inteligente. Vale a mesma coisa para limpeza, vale a mesma coisa para corrida. O cara começa tudo, a correr 5, 10, 20 sem assessoria. Bom, volto que tem muita coisa pra gente. Tani, que é ortopedista, vamos para mais um mito ou verdade, ó. A tendinite não tem cura. Mito, né? Mito, né? Mito. Ela tem cura, mas se você tratar e depois não mantiver, fazer uma manutenção, né, de alongar, fazer tudo direitinho, continuar abusando, ela volta. Você tem tendinite de novo. Mas dependendo do lugar que eu tenho a tendinite, se eu trabalhar minha musculatura direitinho, eu consigo também proteger esses tendões? Sim, sim. Aqui está ilustrando o punho, a gente tem um esqueleto aqui para mostrar Vamos todos mostrar? os lugares que Legal. a gente pode ilustrar Ó, então começando aqui, a gente tem o ombro, a gente pode ter a tendinite no ombro, a gente pode ter a tendinite no cotovelo, Tá. punho, mãos, quadril, joelho, tornozelo e pé. Então a gente pode ter, também tem perna, tudo, mas essas são as articulações mais frequentes para você ter a tendinite. Agora, se você fizer musculação, se você fizer uma atividade física constante, como você faz, é mais difícil você ter tendinite. Você pode ter mais abusos e você não vai ficar cometido tendinite. Porque você fortalece a musculatura dessa região que protege a Sim. sobrecarga do tendão, né? Como eu falei, o tendão ele é um músculo que liga. O tendão é uma cordinha que liga o músculo ao osso. Se você tem um músculo fortalecido, a energia vai ser dissipada no músculo e não no tendão. Quando você não tem o músculo fortalecido, a energia é dissipada no tendão. E o tendão é uma corda, aí traciona e inflama. Por isso que a gente também ouve dizer que é importante quem está na terceira idade fazer uma atividade física para ter um tônus muscular, né? Super importante, uma palavra muito importante chama sarcopenia, o que é? É a doença mais ligada aos idosos com uma carência de musculatura. Então, o idoso, ele precisa de músculos, ele precisa de tônus muscular, não é ficar musculoso. É ficar forte, sarado, não, né? nada disso. É tônus muscular para saúde, E a saúde óssea também é importante, porque o grande problema do idoso é que ele tem o desgaste da articulação, que é a artrose, e tem a osteoporose, que é o desgaste da massa óssea. E quando você faz um exercício para artrose, você não pode ter impacto, e a osteoporose precisa do impacto. Por isso que a musculação, ela simula um impacto no osso, e você trata as duas, a artrose e a osteoporose. Então, o idoso precisa ter os músculos ok. Mas, gente, não é indo pra pracinha e fazendo aqueles exercícios com os aparelhos que tem lá, é indo Não. no médico. E aí o Sim. médico vai te orientar o que você pode fazer de acordo com o que você consegue naquele momento e aquilo que a tua necessidade corporal pede, né? Isso, a gente vai avaliar o estado muscular, o tônus muscular do idoso e ver se ele pode ir direto para uma academia ou se ele precisa de uma físio, alguma outra coisa. Hoje em dia tem academias terapêuticas, como eu já te falei, que são mais voltadas para isso, são mais específicas para isso, porque não tem tranco, elas funcionam em braço de alavanca, então não dão lesões musculares. Mas sempre a orientação médica é fundamental. Imprescindível. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A fisioterapia só funciona em casos simples de inflamação nos tendões. Não, totalmente mito, na verdade. A fisioterapia é o tratamento de escolha para a gente poder tratar as tendinites, seja qual a localização. Então, assim, ela funciona nos casos simples e funciona nos casos complexos, nas tendinites crônicas. Ela é o tratamento de escolha. Vamos ver mais um? Desequilíbrio da glândula da tireoide pode desencadear tendinite. Pode desencadear Pode? tendinite, é verdade, pode desencadear dores musculares. A tireoide ela é responsável pela regulação de muitas estruturas do nosso organismo. Então, quem tem a tireoide, 13% da população
tem distúrbio de tireoide. Bastante, e não sabe. Né? É bastante. Então, às vezes, você tá com dor no corpo, tá indisposta e não sabe. Daí você fala, eu vou no ortopedista. Muitas vezes a gente checa, tá tudo ok. Aí a gente começa a pedir exames laboratoriais e acha uma disfunção da tireoide. E é um exame tão simples, gente. Junto com o exame de sangue comum que você tem que fazer todos os anos, é corriqueiro. Na verdade, virou rotina pra gente. Mas muita gente fala assim, mas pra que eu vou fazer? Eu não sinto nada. E o ideal é que a gente trate a doença antes que o sintoma apareça, né? Como eu já falei também, meu sonho era trabalhar com saúde, não com doença, trabalhar com prevenção, né? Aquela história, olhar o paciente no olho e falar assim, vamos fazer uma coisa boa para você, vamos prevenir, não vamos tratar a sua doença. Eu acho que é muito importante a gente batalhar esse conceito. Nós da área de saúde precisamos botar esse conceito no Brasil. E os orientais fazem isso há milênios e muito bem. A Por isso que a gente tem uma longevidade grande com qualidade de vida. Enorme. Eles chegam 90, 100 anos, ótimo. Minha avó morreu com 100 anos. Então. Ótima, Mas posso ter certeza que ela tinha uma qualidade de vida também muito grande. Sim. Não é? Ela era regrada, ela se prevenia das lesões, ela sempre tranquila. Gente, e só consegue chegar a essa plenitude, vamos chamar assim, quem começa a ter informação correta. E aí, para depois a gente conseguir fazer a nossa parte, tem que ir para o médico, tirar as dúvidas, não ter vergonha. Porque como que a gente vai depois fazer a parte, que é a nossa lição de casa, se a gente nem entendeu direito o que ele diz? Não saia do consultório do médico com dúvidas. Pergunte tudo, desde a dúvida mais tola que você acha, porque você é leigo, você não precisa saber, você está lá justamente para isso, para que ele te dê informação, o subsídio para você ter qualidade de vida. Não adianta a gente sair com um monte de dúvida e vergonha, não tenha vergonha. Olhe no olho do seu médico e pergunte, ele vai te responder e te ajudar a ter qualidade de vida, com certeza. E aí você faz a sua parte e quem ganha é sempre a gente, né? Vamos ver mais uma. Sempre é indicado imobilizar o membro afetado. Não, né? Você mobiliza, é um mito. Você só mobiliza quando está numa crise de dor absurda que você precisa de repouso dos tendões para que ele melhore a inflamação. Sabe domingo quando você acorda, dorme um pouquinho mais, dorme 1 ou 2 horas a mais? Você não acorda um pouquinho mais dolorido? Parece que a gente está meio... você demora travado, mais tempo. Né? Exatamente isso. O repouso que você não precisa não é um repouso legal, não é um repouso que vai ajudar você ter melhoras dos sintomas. Não é benéfico. Não é benéfico. Vamos para as perguntas que surgiram, não são poucas. Vamos ver a primeira de quem é? Dá tempo de você mandar suas dúvidas também, hein? Da Cecília. Durante o pós-parto, a mulher fica mais suscetível a ter tendinite? Tive minha filha há 4 semanas e nos últimos dias sinto uma dor horrível nos 2 punhos. Estou até precisando de ajuda para os afazeres simples. Qual é o tipo de tratamento adequado no meu caso? Posso tomar remédios já que estou amamentando? Vamos lá, são 4 perguntas. Tem muita coisa. Durante o pós-parto, a mulher fica, durante a gestação e o pós-parto, ela sofre um processo chamado embebição gravídica. Ela fica inchada, né? No popular. Então, os ligamentos, que são as cordinhas que auxiliam também os tendões, eles ficam mais frouxos. Então, os tendões são sobrecarregados, porque o ligamento não restringe o movimento, você movimenta mais, fica mais mole. Então, durante o pós-parto e durante a gravidez, sim, também você tem mais chance de ter tendinite. Outra coisa, qual o tipo de tratamento adequado no caso dela? Medicação não é uma coisa anti-inflamatórios, corticoides, todas as medicações que são usadas para tratamento da inflamação, com 4 semanas a gente não indica. É óbvio, ela pode perguntar ao pediatra, mas a gente não indica que ela faça uso de medicação por conta própria sem consultar o pediatra antes. E normalmente os pediatras não liberam também, tem que passar mais tempo. Outra coisa, falou dos remédios, qual o tipo de tratamento que ela pode fazer? Se estiver doendo muito, uma mobilização por algum tempo, algum período, é bom para tirar o alívio dos sintomas. Gelo, a tendinite se trata com gelo porque é um anti-inflamatório natural. E lógico, procurar um ortopedista, ele vai provavelmente prescrever uma fisioterapia, uma acupuntura. E o mais importante aqui, cuidado, não abusa, porque ela fala os afazeres diários. A fazer diário de mulher que tem filho é carregar o filho. Imagina se numa dessa falha o tendão dela e ela derruba o filho, pelo amor de Deus. Agora, você falou de retenção de líquidos, né? A mulher normalmente sofre muito depois da gravidez, mais ainda. Tomar bastante água ajuda? Porque tem mulher que fala assim, se eu tomo, já estou cheia de líquidos, se eu tomo muita água fica pior. O líquido que ela tem não é o líquido de fora, é o líquido que é produzido dentro. São transformações gravídicas na grávida, que depois de 1 ano e meio que seu corpo volta ao normal. Então ela não tem que ficar preocupada de, vou tomar bastante água, vou inchar mais. Não, porque ela vai excretar essa água e vai ajudar a purificar
as toxinas do organismo. Então é importante que ela tome água sim, e bastante. Todo mundo, né? Ingerir menos sal também. Sim, ingerir menos sal. Conservantes, tentar ficar muito tempo na posição assim em pé, botar os pezinhos pro alto, sempre tentar fazer que a gravidade ajude a você não ficar tão inchada. Muito importante. E qualquer coisa, Cecília, conversa com o médico para ver se é o caso de imobilizar, né? Sim, eu acho que é super importante ela procurar um ortopedista até por esse risco de derrubar o bebê. Então, o ortopedista é fundamental que ela procure. Um beijo para você, viu, Cecília? Volto que tem mais. Paulo, vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Da Giovana. Minha mãe sente fortes dores nos braços há muitos anos, não suporta carregar coisas pesadas. Isso pode ser tendinite? Com certeza. Pode, isso pode ser tendinite sim, e ela precisa procurar um médico para fazer o diagnóstico e fazer um tratamento adequado. Isso a diminuição de força é um dos sintomas. Às vezes até antes da dor, né? Sim, até antes da dor. Ela começa a ter, a gente fala de uma impotência funcional, ela tem dificuldade de levantar e depois vem a dor. Depois de uma semana vem a dor. Então, Giovana, leva sua mãe no ortopedista, tá? Vamos ver mais uma. Maria Aparecida, em quais casos pode ser necessário um procedimento cirúrgico? É bom lembrar que tendinite é um caso que quase não é cirúrgico. Não, Só quando você tratou de todas as maneiras possíveis e imagináveis e continuou com a dor. Ou quando você tem uma ruptura, ou seja, o tendão rompeu. Aí você precisa fazer uma rifia do tendão. Daí uma lesão de tendão, mas não é uma raro, inflamação. Né? É muito raro. Se você for um médico e indicar uma cirurgia, procure outro médico para confirmar o diagnóstico. Isso é muito bom, doutor Marco, dizer, porque às vezes tem gente que fica constrangido e fala assim, pois ele vai ficar sabendo que eu fui no outro médico. Vai, gente. Porque, na verdade, a gente está entregando a vida da gente na mão de outra pessoa. A segunda opinião é boa, a terceira é melhor ainda. E às vezes um médico fala com o outro e os dois juntos decidem o que é melhor para você. Sim. Isso acontece com frequência também, muito, né? Você discute os casos, porque cada um tem acesso visão, a um caso e cada um tem uma visão, uma abordagem diferente. Porque não é só, gente, o que diz a medicina, é a experiência de vida de cada profissional que conta também, né? Você tem a literatura te falando, mas você tem a sua casuística, né? Medicina baseada em evidências. O que você tratou na tua vida inteira vale muito também. É verdade. Então, Maria Aparecida, se o médico te mandar uma cirurgia, como o doutor Marco disse, procure um outro médico para você saber direitinho, conversa com os dois e aí você chega à conclusão. Junto com eles, né? O que vai ser feito. Vamos ver a última pergunta de quem é, da Priscila. Gostaria de saber se existe tendinite nos pés e se existe, quais são os sintomas. Sim, muito comum a tendinite de tendão de Aquiles aqui, ó. Muito comum. A tendinite aqui no calcanhar, né? Exato. Por uso de sapatos inadequados, sapatos planos, você deixa o tendão totalmente esticado e você tem. Fora a tendinite nos pés mesmo, não só no tendão de Aquiles. Os sintomas são dor ao movimentar e dor a ficar mais períodos prolongados em pé. Existe sim, tem tratamento, só que precisa mudar os hábitos de calçados imediatamente. E a gente não se alonga, né? Sim. O alongamento é muito importante quando você acorda, quando você vai dormir, quando você está muito tempo em pé. Parou no intervalo do programa, dá uma alongadinha. Eu fico parada aqui alongando na ponta do pé. Você fica alongando, no intervalo você inteiro. dá uma alongadinha, mas é importante mesmo. E isso, gente, é um costume que a gente adquire. Porque a pessoa fala, nossa, não para com os pés. Não para, porque a hora que você está parada, é a hora que você tem que aproveitar para fazer um movimento, para você e segurar um tempinho, para você soltar mesmo a musculatura. Não adianta fazer o movimento, você segura um pouquinho, depois solta, depois você faz ao contrário, depois você solta. 2, 3 segundos em cada posição é importante. Se a gente analisasse friamente, a criança não brinca se alongando o tempo inteiro? Sim. A gente vai crescendo e a gente vai perdendo esse hábito desse movimento mais alongado, de ficar numa posição que não é só em pé, né? A criança ela está em constante movimento, tanto quando ela fratura, você tira o gesso, você não precisa praticamente de fisioterapia, porque ela brinca tanto, você pode ver que ela está constantemente alongando, coisa que a gente não faz, né? Ainda mais cada vez mais sentado no computador. Por isso que é importante, sim, o alongamento em períodos prolongados, em pé, sentado, com as mãos, punhos. Olha, bom, só lembrando, gente, que o nosso espaço aqui não é de fazer diagnóstico, não. O diagnóstico é feito no consultório. Aqui é o espaço de prestação de serviço, é pra gente tirar dúvidas, pra gente aprender, pra gente não ter vergonha de perguntar, porque a informação é a nossa maior aliada pra gente conseguir ter qualidade de vida. E claro que se você quiser sugerir algum tema da ortopedia, pode mandar pra gente, doutor Marco retorna e a gente fala sobre ele. Vou passar o site do Dr. Marco Paulo Tânica, ortopedista, que é o www.cqvtudojunto.net.br. O telefone é o 5081-5954. 5081-5954. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Beijo na Dona Flora por mim, viu? Tô sim, obrigado.